Boa noite, alunos. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai para mais uma aulinha, né, na disciplina de enfermagem e segurança do trabalho, tá bom? A gente vai ver um pouquinho das leis, começar a entender essa legislação, as normas e ver como que tá bom? Como de costume, ah, eu vou deixar a apostila com você, o material disponível no aplicativo, tá bom? E atividade complementar também valendo pontinhos, tá? Para ajudar na nota final. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E aí a gente já começa a falar um pouquinho da aula de hoje. Então, como eu falei, a aula de hoje é sobre leis, normas e programas, tá? Deixa eu colocar no modo de apresentação. Ótimo. Que assim fica mais visível, tá bom? Então, a gente vai entender um pouquinho dessas leis, onde tudo começou, né? Ou qual que é a responsabilidade de cada um, o papel de cada um nessa história, tá bom? A primeira lei foi de 6.500, a Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, né? Essa lei, ela confere tanto aos empresários, empregados e o governo as respectivas obrigações para manter a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. Lembra lá da primeira aula que a gente viu a questão da, da Revolução Industrial, da evolução, o surgimento das primeiras, né, das primeiras leis, as primeiras preocupações com questão de segurança do trabalho, e o quanto que isso é importante hoje em dia, o quanto que a gente ainda tem de acidente de trabalho, infelizmente, por questões de descumprimento de leis e por questões também do trabalhador, e a gente vai entender isso um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá entender qual que é a obrigação da empresa, né? A empresa tem que cumprir as normas de segurança, que a gente vai ver algumas NRs, né? NR6, NR7, NR32. Para quem é da área da saúde, a gente usa bastante a NR32, a gente vai ter uma aula só sobre ela, e a NR7, que é da questão de saúde ocupacional, que a gente também vai ver, porque interfere muito na nossa atuação enquanto enfermagem do trabalho, tá? Então, essas empresas, elas são obrigadas a cumprir essas NRs e a medicina do trabalho, instruindo todos os funcionários a tomarem medidas de precaução que não os prejudiquem e que evitem doenças ocupacionais. Não é permitido agir de forma a prejudicar as constantes fiscalizações dos órgãos competentes. Então, assim, por vezes, seja por denúncia, ou seja porque a empresa está tendo muito acidente de trabalho, por exemplo, o que é comum? O Ministério do Trabalho ir até as empresas fazer a fiscalização que lhe compete para entender o que está acontecendo. Se essas NRs estão sendo cumpridas ou não. E aí a empresa não pode impedir a fiscalização, independente da hora, independente de quem quer que esteja na empresa, o Ministério do Trabalho tem por obrigação de entrar na empresa para investigar o que está acontecendo. Ainda de responsabilidade das empresas, fornecer os EPIs e os EPCs, né, os equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, para a proteção desses empregados. Esses equipamentos, eles devem ser todos aprovados pelo Ministério do Trabalho antes de serem utilizados ou repassados. Se vocês forem curiosos o suficiente, pega algum EPI, por exemplo, uma N95, ou até uma luva de procedimento, por exemplo, por vezes ela tem um registro para qual que é o Ministério do Trabalho. Ou eles têm um MTE, que é um código do Ministério do Trabalho e Emprego, com o número de registro desse EPI ou desse material, ou ele tem um registro na Anvisa. Então, por exemplo, luva de procedimento, muitas vezes a gente vai ver que ela tem um registro na Vigilância Sanitária, e isso serve também para apoio pelo Ministério do Trabalho. Então, a gente precisa prestar atenção bastante nisso. Ou, por curiosidade, mas nenhum EPI que a gente coloca dentro da empresa pode deixar de estar aprovado por um desses órgãos, tá?
A empresa ainda tem que fazer exame médico admissional, demissional, para investigação de acidentes e para acompanhar a saúde dos trabalhadores. Obrigatoriamente, algumas empresas terceirizam esses serviços, uma vez que manter o médico e a equipe de enfermagem do trabalho, segurança do trabalho, sai mais caro. Exceto em alguns casos que a própria legislação obriga pela quantidade de trabalhadores, algumas empresas menores, ou da construção civil, por exemplo, elas terceirizam isso, tá? Mas obrigatoriamente elas têm que fazer esse acompanhamento da saúde dos trabalhadores, tá? Deve-se ter equipamento necessário para prestar os primeiros socorros em caso de acidente, assim como fornecer segurança e conforto em sua estrutura, como iluminação, rede elétrica, hidráulica e temperatura. Isso é bem comum de ser feito, essas inspeções com relação ao ambiente de trabalho, pelos técnicos em segurança do trabalho, mas não que a gente não precisa entender e tá vendo se está de acordo ou não com a legislação. Tá lá trabalhando, mexendo, operando uma máquina, por exemplo, na indústria, e tá com uma lâmpada queimada bem em cima da máquina. É um risco de acidente? É um risco de acidente. Eu não preciso ser um técnico de segurança do trabalho para poder pedir a correção desse problema, tá bom? Cabe aos empregados prestar atenção às normas de segurança da empresa e não descuidar das instruções para se preservar. Olha o risco. Vê se aqui o ser iluminado é lugar de dormir. Colocar uma tábua presa na roda do caminhão. Se o desavisado do motorista sair, ele não é obrigado a saber que tem uma pessoa dormindo onde não deveria, é certeza que, no mínimo, esses dois aqui vão se machucar, se não morrer. Esse aqui, então, não vou nem falar, né? Ele põe uma escada, apoia outra escada e apoia outra escada para fazer ficar mais alta a escada, né? Por que não pegar uma escada maior, né? Por que não está preso a escada, né? Numa situação que ele estaria aqui no alto, né? A corda aqui de segurança, ó, do outro lado. Então, isso é responsabilidade nossa enquanto trabalhador, né? E a gente não pode, sob hipótese alguma, recusar o uso desses equipamentos de segurança ou desobedecer alguma regra sem a menor justificativa. Ou seja, essas atitudes imprudentes e inseguras daqui da foto, que pode parecer bizarra, mas pode ter certeza que isso acontece no ambiente de trabalho, é proibido pela lei, tá? E a função do governo? Então, ele tem que coordenar a fiscalização a essas empresas em todo o território nacional, fazendo valer a segurança e a medicina ocupacional por meio de um órgão competente, então, através do Ministério do Trabalho, através das secretarias de trabalho, tá? Das delegacias regionais de trabalho, para fiscalizar e fazer cumprir essas normas necessárias para a medicina do trabalho. Além do que, essas delegacias regionais vinculadas ao Ministério do Trabalho, são elas que aplicam as penalidades para quem descumpre as leis constituintes da lei. Seja a lei que está na Constituição, ou seja, essas NRs que a gente tem, tá? O Ministério do Trabalho e Emprego é responsável por fiscalizar e analisar as condições de trabalho, é o órgão que classifica as condições de insalubridade, então, da profissão. O Ministério tem uma tabela com essas insalubridades, baixa, média e alta. Então, não adianta eu falar, porque eu trabalho dentro de uma UTI, que a UTI tem setor fechado, e eu tenho insalubridade média e teria que ser alta. Não. Existe todo um porquê e uma lógica do motivo de ser essa insalubridade baixa, média ou alta, tá? Exposição a gases, isso não vale só para um ambiente hospitalar, mas para uma indústria também, por exemplo, ou quem trabalha com radiação, por exemplo, né? Num setor de laboratório com exames de imagem, né? Com uma tomografia ou com raio-x, por exemplo, tá? Ela é também o ministério que cria as normas para limitar a exposição do trabalhador às causas de doenças ocupacionais, né? É ele também que recebe os pedidos de empresas e sindicatos para a realização de perícia médica e classificação das empresas. Essa perícia médica geralmente acontece quando algum
quando algum funcionário faz alguma denúncia ou abre algum processo trabalhista no Ministério do Trabalho, né, para processar a empresa que saiu, ou hospital, ou qualquer coisa assim, e aí o juiz pede essa perícia médica para ver se tem fundamento aquilo que a pessoa pediu. Não é porque a gente pede tudo que isso é acatado pelo Ministério do Trabalho ou no Fórum Trabalhista quando a gente abre um processo contra a empresa, tá? E para isso existem o quê? Punições, multas. Se tiver recorrência, o valor máximo da multa é aplicado. Então, para cada ato infracionário, por exemplo, existe uma multa equivalente, tá bom? Se a gente recorrer no erro que foi identificado pelo Ministério do Trabalho, a gente paga uma multa máxima. Isso vale para todo e qualquer segmento de emprego, tá bom? De trabalho e emprego. E aí, o que eu falei lá no começo são as NRs, que são as que regulam a questão de segurança do trabalho. Os outros professores, vocês devem ouvir bastante também dessas NRs, tá bom? São elas que regulamentam e fornecem orientações sobre os procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho. Cada NR ela é específica para um setor, para uma área, uma fala de EPI, a outra fala da área da saúde, a outra fala de construção civil. Então, cada NR ela é específica para uma situação. A gente, dentro de um ambiente de trabalho hospitalar, a gente usa muito a NR7 e a NR32, que são as duas principais que a gente vai ter duas aulinhas específicas para elas. Essas NRs constam na CLT, então, se a gente tiver curiosidade de pegar a carteira de trabalho, vai pegar lá o capítulo 5, logo no comecinho ali, que tem as leis e as normas, a gente vai ver que elas estão colocadas lá na CLT, tá? Foram aprovadas pela portaria 3214 desde 1978. Claro que elas passam por constantes atualizações, né? Que elas são revisadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mesmo porque se a gente for pensar numa situação de pandemia como como o mundo está vivendo, por exemplo, ou como já viveu em outras crises, a gente precisa se atualizar, porque o que era prática comum ontem não é mais hoje, tá? Então elas são constantemente revisadas. E elas são obrigatórias para todas as empresas brasileiras regidas pela CLT, independente do número da NR a qual ela está vinculada, tá bom? Então, NR6, a gente vai ver ela também um pouquinho depois, fala dos EPIs, ou equipamentos de proteção individual, né? Que é todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, que serve para proteger a saúde física do trabalhador e que possua, enfim, o certificado aprovado de aprovação do CA pelo MTE, que é aquilo que eu falei, o número do registro do Ministério aprovando esse EPI. Então, capacete, óculos de segurança, protetor auditivo, respirador, as máscaras, né, desde a PFF2 ou a N95, ou a máscara cirúrgica. Essas mais voltadas para a área da saúde têm registro geralmente na Anvisa, mas que serve para o Ministério do Trabalho. As luvas é a mesma situação que eu já falei. O uniforme, e mesmo o uniforme, existem algumas condições que precisa do fornecimento de uniforme. Então, por exemplo, o bombeiro, para ele combater o incêndio, ele tem que estar com o uniforme dele. O uniforme dele é diferente do uniforme que eu usaria num hospital, por exemplo, porque ele tem que ser resistente ao fogo, porque tem que aguentar um certo tempo de calor e de segurança, para garantir que ele consiga combater o fogo sem se queimar, né? Então, mesmo o uniforme tem que ter algumas especificações, tá? Cinto de segurança para quem trabalha com altura, né?
e o calçado de segurança com bico de aço. Então, indústrias geralmente de aço, as siderúrgicas, por exemplo, que produzem aquelas bobinas de aço, ou as metalúrgicas, né, que trabalham com aço e com metal na produção de veículos, por exemplo, tem que ter o bico de aço na ponta do calçado, porque se cair qualquer coisa aqui, ele não vai machucar o pé do funcionário. Assim como existem algumas luvas, por exemplo, que na própria indústria siderúrgica, por exemplo, que você vai mexer com a lâmina ou cortar a placa de aço, ou a própria placa de aço ela pode cortar a mão, então existe uma luva feita com metal que é resistente a essa lâmina do aço, então ela vai proteger o funcionário da mesma forma, tá bom? E essas luvas, sim, aí ela tem que ter o certificado de aprovação OCA do MTE, tá? A empresa é obrigada a fornecer esses equipamentos gratuitamente, isso não pode ser cobrado ou descontado do trabalhador, tá? E faz parte, inclusive, a NR6 está lá na CLT, artigo 166, tá bom? NR7, que é uma das que a gente vai ver lá para frente, fala do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? Fala da questão do PCMSO, né? Que é o controle de impostos às empresas, é a preservação à saúde e segurança desse trabalhador, né? Isso gera um imposto que a empresa paga para o Ministério do Trabalho. A NR7 obriga que empresas com mais de 25 trabalhadores tenham que fazer inspeção de saúde mental e física deles periodicamente, fazendo um relatório anual para o programa, que é o PPRA, que vocês vão ver também com os outros professores, e mais para frente a gente fala um pouquinho dele também, tá? Ela tem um caráter preventivo, pois com isso, qual que é o objetivo? É detectar doenças causadas pela atividade profissional, ajudando a esclarecer os riscos de cada profissão. Então, a gente tenta prevenir o problema antes que ele aconteça. A NR32, que é muito mais comum da gente conhecer ou falar um pouco dela, mas vocês vão ver nas aulas de NR32 o quanto que ela tem de especificidade, tá bom? Ela fala de diretrizes básicas para implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde do trabalhador dos serviços de saúde, né? Ou aqueles que exerçam atividades de promoção, assistência à saúde em geral. Então, são muito específicas para os serviços de saúde. E ela considera qualquer serviço de saúde uma edificação destinada à assistência à saúde, um hospital, uma clínica, um laboratório, e todas as ações de promoção, recuperação. Então, uma clínica de fisioterapia é um serviço de saúde? É um serviço de saúde que tem que levar em consideração a NR32. Assistência, pesquisa e ensino, então, as faculdades e universidades que falam de pesquisa e ensino sobre a área da saúde, em qualquer dos níveis que seja de complexidade, ela tem que obedecer a NR32 também, tá? Ela fala das atividades relacionadas aos serviços, né? São aqueles que apresentam maior risco de vida ou possibilidade de contato. Então, a gente, enquanto profissional da área da saúde, está muito exposto a micro-organismo, tanto do ambiente quanto de equipamentos no nosso trabalho. Então, por exemplo, fui lá puncionar o paciente com gel e me perfurei, né? Seja por má manipulação do catéter, seja porque foi um acidente, porque a criança se mexeu, por exemplo, e isso é um potencial risco de provocar uma doença, seja um HIV, ou seja uma hepatite B, uma hepatite C, por exemplo, tá? Fala também dos trabalhadores diretamente envolvidos com esses agentes, então a NR32 cita médico, enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem, atendente de ambulatório, hospital, dentista, o pessoal da manutenção de equipamentos, então o pessoal da engenharia clínica está muito envolvido na NR32, motorista de ambulância e todos os outros que estão envolvidos no serviço de saúde, tá bom?
Existem alguns cartazes, eu trouxe um modelinho aqui, um exemplo do Hospital do Coração, por exemplo, que a gente coloca quais que são os principais comunicados quanto à NR32. Então, aqui está falando a quem destina, tá vendo? Mesmo no caso, isso gera muita interpretação com relação aos adornos, por exemplo. Alguns hospitais mandam todo mundo tirar todo e qualquer adorno, então brinco, relógio, nem pensar. E outros só mandam tirar o brinco e o relógio em setor fechado, UTI, centro cirúrgico, por exemplo. Então, isso ainda gera uma certa confusão. Alguns hospitais adotam que não vai usar em lugar nenhum, nem o administrativo, nem recepção, nem nada, para não ter problema. Então, cabelo sempre preso, gravata presa e fixa dentro do jaleco, a barba parada para homens, o crachá tem que ser preso direto na roupa, não pode ser aquela cordinha pendurada. As unhas curtas, esmalte transparente e íntegro, então não pode ter aquele esmalte que está descascando, pode tirar, porque é risco de ter bactéria embaixo do esmalte. Uniforme usado diariamente, né? Ó. Não permitido o uso de adornos. Piercing, por exemplo, isso gera muito problema, porque, por vezes, o trabalhador pode se sentir insultado ou que a gente está tendo alguma forma de preconceito porque não gosta do piercing, por exemplo, mas não é verdade, tá? Isso consta na legislação, tá bom? Então tem que tirar adorno, colar, pulseira, aliança, anel, relógio, cachecol, lenço, nada disso. Tatuagens não podem ficar aparentes, isso gera um problema também, porque, por vezes, dependendo do hospital que a gente trabalha, o público que frequenta o seu hospital tem muito questão de preconceito. Então, para evitar maiores transtornos, já obedece-se à legislação e não se deixa aparente a tatuagem, tá? Sapatos não podem ser abertos ou de material plástico, porque não dá para limpar. Então, aquele famoso croque é o ideal, tá bom? Aqui é um outro cartaz de exemplo, né? Obrigado por existir e proporcionar proteção aos profissionais da saúde no laboratório e hospital. Adorno não, tá vendo? Ó? Então, aqui ela já coloca todos os tipos de EPIs, né? Máscara, propé, gorro, a caixa de pérfuro, o sapato, o avental, né? Outro sapato, luva, como uma forma de proteção desses adornos. Para quem tiver curiosidade, no site do Corém dá para baixar alguns livrinhos de orientação e de NR. A NR32 é uma delas que está lá disponível no Corém para consulta. Antigamente, quando a gente podia ir até lá, eles tinham um folhetim, um livrinho fininho de bolso para a gente poder usar e consultar, tá bom? E aí eu vou passar para vocês um pouco da estatística de acidente, porque a gente fala, mas o povo acha que não acontece, e isso acontece e muito, né? Olha aqui em 2015, por exemplo, 1.138 acidentes ou processos abertos no Ministério Público do Trabalho para investigar causas de acidente e doenças no trabalho no estado de São Paulo. Se for comparado com 2013, por exemplo, foram 102% a mais, ou seja, o que era 600 casos aqui passou para quase 1.200, tá? Decorrentes do trabalho em 2014, 690 mortes por acidente de trabalho, 239.200 acidentes de trabalho, 14 óbitos em Campinas, 115 na capital, né? Desses acidentes, 31 mil, por exemplo, foram feitas, teve o acidente, mas não foi emitido o CAT. O CAT é o comunicado de acidente de trabalho que toda empresa tem que fazer ao Ministério do Trabalho. Então,
mesmo que que teve um acidente que não gerou nenhum dano à saúde do trabalhador, nenhuma lesão ou que causou afastamento, por exemplo, esse CAT tem que ser feito. Acidentes de trajeto, por exemplo, enquanto o funcionário estava indo trabalhar e se acidentou, ele precisa fazer um boletim de ocorrência e isso tem que ser anexado ao CAT, tá bom? Isso vocês vão vendo com calma também com os outros professores. 3 maiores ações estão em tramitação lá em Campinas, então olha o valor das multas e dos processos rolando, 30 milhões, isso para 6.400 trabalhadores, tá? Os números são extremamente altos e um absurdo. Ocorre uma morte, isso é mais atual os dados agora, tá bom? São mais recentes, 2019 e 2020. Uma morte a cada 4 horas e 30. Isso se a gente for contar os dados do Covid, só piorou a situação, tá? Então, isso aqui é pré-pandemia. 675.025 CATs que foram feitos a comunicação de acidente de trabalho. Olha quantos óbitos, 2.351. Quem são as maiores vítimas? Indústria, linha de produção. Então, machuca o dedo lá na máquina, amputa o dedo, que nem o nosso ex-presidente, na construção, tá? Geralmente na indústria ou na construção. Técnicos de enfermagem, isso inclui não só técnicos, mas equipe de enfermagem. Faxineiro, porque o descuido é nosso. Então, jogou a dita da agulha lá no lixo que não era, em vez de jogar na caixa de pérfuro. Construção civil, servente de obras. O quinto, os caminhoneiros, né, que fazem o transporte de produtos, de carga, ficam várias horas sem dormir, movidos por rebite, por aí vai, né? As partes do corpo mais atingidas por acidentes. Isso aqui são dados, esse aqui é de 2015, tá? Dedo, 19%, ou dita da mão que não usa o EPI. Pé, 6,4%. A mão como um todo, não só o dedo, mas a mão, 5,9%. Joelho, 4,2%. E aí a gente pensa em joelho, como foi machucar o joelho, meu pai do céu. Queda, né? Andando no chão que não estava sinalizado, que escorregou, caiu da escada. Ombro, 2,7. Então, aqui geralmente é por peso ou descarga pegou de maneira errada, por exemplo, o peso ou aquilo que ele estava fazendo, tá bom? Essa foi a aulinha de hoje, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só mandar mensagem. Abraço a todos. Tchau, tchau.